Olá pessoal, bom dia. Nós vamos fazer uma aula hoje em que nós estaremos vinculando o PET como uma forma de aprendizagem. Nesse PET, nesse FET, deve ser FET, né? Nesse simulador, para ficar mais portuguesado, nós vamos estar trabalhando hoje mais em cima da água, porque nós temos aqui várias simulações, como alguns gases, neônio, argônio, oxigênio. Nós vamos pegar a água porque vamos pensar que é das substâncias que mais tem importância em termos de vida do planeta e assim por diante, né? Tentarmos entender as propriedades dessa água. Bom, nós sabemos, por exemplo, que a matéria ela pode ser encontrada em algumas fases, né? Algumas propriedades, como no estado sólido, líquido e gasoso. Como a água pode ser encontrada, né? A água sólida, então nessa propriedade ela vai possuir uma forma rígida, volume fixo, e na forma líquida ela não vai ter uma forma fixa, quer dizer, ela vai preencher o recipiente em que ela se encontra. E na fase gasosa também ela se expande rapidamente, né, conforme está aqui nesse simulador. Então aqui, ó, nós temos aqui, por exemplo, vamos colocar ela em graus Celsius, ou então podemos tentar entender ela em Kelvin, né? Como nós usamos no Brasil mais o Celsius, vamos pensar no Celsius. E cada pouquinho vamos voltar lá na questão do Kelvin. Vamos colocar essa água no estado sólido. Então, olha só, aqui nós temos menos 116 graus Celsius. Podemos diminuir ainda isso aqui para tipo 0 graus Celsius. Por que não, né? Porque nós entendemos que a água, para nós, em termos macromoleculares, ela vai estar a 0 grau. Opa, está aumentando lá, né? Eu tenho que acompanhar aqui 0 graus Celsius, está em menos 260. Vamos pensar na fase sólida em 0 grau, então tem que aumentar o calor aqui para aumentar lá em cima, né? Desculpa que foi mal, que eu estou entendendo mal aqui na questão do Kelvin. Opa, passou. 0 graus Celsius, 9 graus, 6, 0, aqui. Então 0 graus Celsius, aí eu vou falar assim, mas como pode? As moléculas estão se movimentando a 0 graus Celsius. Lembrando que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. E se pensarmos em zero absoluto da lei da termodinâmica, ela teria que estar a menos 273 graus Kelvin, né? Celsius, desculpa. Que seria em Kelvin, né? Bom, mas vamos pensar então, ó, 0 graus Celsius, voltando aqui, eu tenho moléculas ainda se agitando, algumas até mesmo estão se perdendo para o meio, né? Podemos ver algumas moléculas se movimentando, e estamos no estado sólido, né? Bom, no estado líquido da água, aqui nós temos 55 graus Celsius, eu posso aumentar um pouquinho a temperatura, diminuir a temperatura, vamos dizer, a temperatura ambiente, em torno de 20 a 25 graus Celsius, né? Que seria uma temperatura ambiente normal, um solzinho básico e tal, no tempo de verão. E aí podemos perceber que algumas moléculas estão se desprendendo. Isso deveria explicar, por exemplo, por que a água consegue evaporar não só a 100 graus Celsius, né? Quer dizer, a precipitação, a chuva, ela ocorre por quê? Porque a água mesmo a 25 graus, algumas moléculas vão se perdendo para o meio, quer dizer, ela vai evaporando, né? Vai soltando algumas moléculas, e com isso nós temos as precipitações, no caso da chuva, né? Mas podemos entender um pouco mais, por exemplo, então a água no estado gasoso, olha só como as moléculas estão. Aqui nós temos a 536 graus Celsius. Lembrando que a água já começa a ebulição dela, quer dizer, o ponto de fervura dela, ela vai estar em 100 graus Celsius, né? Vamos voltar lá para 100 graus, quase... 120, 98, 99, 100 graus Celsius. Então, olha só, 100 graus Celsius, essa água está evoluindo, está fervendo. Se nós voltarmos aqui, nós vamos perceber aqui, ó, então a água pode ser encontrada no sólido, líquido e no gasoso, né, conforme eu já falei antes.
E também temos o plasma, mas que por enquanto para nós não tem muito interesse o plasma, né? O que nos interessa por enquanto seriam esses três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então aqui, as mudanças dessas fases, de uma fase para outra, né? Mudanças físicas. Nós temos aqui a ebulição, a fusão e a dissolução. Aqui, ó, olha só, ou melhor, mudanças de estado físico da matéria. Então, sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, nós vamos chamar isso de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. O inverso, o gasoso para o líquido, liquefação. E líquido para o sólido, solidificação. Certo? Bom, voltamos lá no PET então para entendermos como que está funcionando. Então, olha só. Aqui nós temos então apenas a mudança de temperatura que vai nos dar esses três estados: sólido, líquido e gasoso. Então, sólido, conforme nós vimos antes, né, abaixo de 0 grau. O líquido, ele vai estar em transição, né, depende da temperatura dele, ele pode estar desde o 0 grau já num estado de mudança, e vamos ver isso aqui agora. E o gasoso, totalmente gasoso, acima de 100 graus Celsius, né? Aqui, ó, ainda na FET, nós temos aqui. Agora, a influência não só da temperatura. O que nós vamos tentar entender aqui é o que seria esse ponto triplo da água. Então, no diagrama de fases, ele vai nos estar dando essa ideia do que seria esse ponto triplo. Quer dizer, nesse ponto exato, aqui onde está a flechinha, a água vai se encontrar nas três fases ao mesmo tempo. Quer dizer, eu vou ter a água num ponto sólido, líquido e gasoso nesse ponto triplo. Mas, para isso, eu tenho que entender o que significaria isso. Bom, aqui nós temos uma quantidade de moléculas, a temperatura de 13 Kelvin, que vai equivaler a menos 260 graus Celsius, né? Quase o zero absoluto de Kelvin, quase, né? Eu posso tentar baixar mais um pouquinho, ó. 12, 11, zero absoluto de Kelvin. Vamos lá. Veja bem que o ponto, ó, onde veio parar aqui, ó. Acompanha a bolinha vermelha. 4, 3, 2, 1 e zero absoluto de Kelvin. Olha só, ela vai estar exatamente nesse ponto aqui do diagrama, ok? Agora, o que vamos fazer? Primeiro, vamos aumentar um pouquinho mais essas moléculas, né? Algumas moléculas só, e vamos ver o que acontece com a temperatura e com a pressão. Olha só, já passamos do ponto triplo da água, certo? Ela já está numa fase um pouco maior, só aumentando as moléculas que estão aqui dentro. O que aconteceu com a temperatura? Olha lá, aumentou. Olha só, eu aumentei as moléculas dentro do recipiente, automaticamente já aumentou a temperatura. E a pressão continua a mesma. E se eu pegar esse êmbolo e diminuir o volume, o que vai acontecer com a pressão? Presta atenção, estou diminuindo o volume, a temperatura continua a mesma, certo? Olha só, diminuindo o volume, a temperatura continua ainda a mesma, ok? E se eu aumentar um pouco, olha só a pressão, está aumentando a pressão interna, eu vou aumentar mais um pouco de moléculas, olha a pressão, está acontecendo, está aumentando a pressão interna, só aumentando as moléculas, tá vendo? O nosso ponto triplo agora está numa fase de gás e líquido, olha só, então aqui nessa fase, ele já saiu do ponto triplo, né? Então vai se encontrar só em duas fases agora, que ele pode estar em transição de líquido e gasoso. Tá, mas o que eu quero mostrar é voltar esse êmbolo para cima, né? Vamos retomar esse êmbolo aqui, vamos começar do começo, certo? Eu não vou aumentar agora as moléculas e eu quero apenas aumentar a temperatura. Vamos aquecer esse ambiente aqui, aquecendo 20 graus Kelvin. Vamos passar isso aqui novamente para Celsius, para entender um pouco melhor, né? Então ainda está negativo, né? Porque o Celsius em Kelvin, ele, no caso dessa temperatura Kelvin aqui, que está em 33 Kelvin, ele equivale a 240 negativo. Eu vou aumentar a temperatura, estou aumentando a temperatura em Celsius, né?
Então veja, estou aumentando a temperatura, está diminuindo aqui, por quê? Porque está negativa, né? Então estou aumentando. Olha só o que aconteceu com o meu ponto triplo. Ele foi lá para as cucuia, né? Mas, e se eu perguntasse, bom, então podemos ver aqui que eu posso aumentar a temperatura, o que, que vai acontecer? As moléculas vão cada vez mais se agitando, certo? Eu estou saindo daquele ponto do estado zero absoluto, né? A pressão está aumentando também, então olha só, eu não aumentei as moléculas, né? Tinha aqueles X moléculas, eu apenas trabalhando com a temperatura e quer dizer, apenas aumentando a temperatura, o volume permaneceu constante, né? O mesmo volume, e a pressão foi alterada. Aqui, nós pensávamos nas propriedades da lei dos gases, né? Seria uma propriedade em que ele não está perdendo sua temperatura para o meio, ela permanece internamente, né? E a pressão está variando, quer dizer, as moléculas vão se agitando aqui, com essa agitação delas, a pressão vai aumentando. E o que aconteceria, por exemplo, para mim alcançar esse ponto triplo da água? Qual seria essa temperatura? Vamos começar aqui diminuindo para ver o que acontece. Opa, olha lá. Estou diminuindo a temperatura, olha só. O diagrama está me mostrando que ele está voltando, ele está em transição agora entre o líquido e o gasoso, voltando a repetir. Estamos agora imaginando essa água em termos de micromolecular, tá? Não está mais em macromolécula, porque agora nós temos outras propriedades que estão atuando junto, que seria a pressão, temperatura e o volume, ok? Aqui nós temos agora uma pressão de 5, mais ou menos 5 atm, e uma temperatura de menos 238 graus Celsius, com esse volume. Eu vou tentar diminuir um pouquinho o volume, olha só, a temperatura está variando, a minha pressão também está variando, e o meu ponto triplo, olha só, opa, foi longe, né? Então tem que voltar novamente aqui. O que eu quero é descobrir qual que é a temperatura no ponto triplo da água. Vamos diminuir a temperatura novamente. Vamos lá, vamos diminuir, até eu chegar a alcançar o ponto triplo da água. Quero descobrir exatamente isso, qual que é a temperatura do ponto triplo da água. E atenção, estamos chegando, opa, passou um pouquinho, né? Então ele vai estar em mais ou menos, ó, ponto triplo da água, em 20 Kelvin. Será que é isso mesmo? Vamos aumentar um pouquinho para ver, olha lá, ponto triplo da água, opa, bem no centrinho. 22 Kelvin está marcando aqui, e menos 251 graus Celsius, pressão zero, né, pressão ATM, então nenhuma pressão interna, o volume constante e essa quantidade de moléculas. Agora, observem bem, ponto triplo da água, nós estamos a menos 251 graus Celsius, ou 22 Kelvin, as moléculas continuam se agitando, porque nós estamos numa fase, numa interfase, uma trifase, na verdade, onde ela se encontra ao mesmo tempo, ó, sólido, gasoso e líquido, ponto triplo. Vamos cair lá no Boltzmann, né? Onde nós vamos dar mais para frente aí a teoria dele, que vai nos estar falando exatamente o porquê desse ponto triplo da água. Mas isso já é para uma outra aula, senão vai ficar muito espichada essa aula aqui. Vamos tentar entender, em cima desse diagrama, ou melhor, desse gráfico, né? O que está acontecendo com a água então. Então, olha só, aqui, ó, do A até o B, que seria abaixo de 0 graus, certo? A até B, ela está somente no estado sólido, né? De B a C, então eu mantive uma certa temperatura, ó, quantidade de calor absorvido. Ela absorveu um certo calor, e manteve de B a C sólido em fusão, quer dizer, está começando sólido em fusão, só que está começando a aparecer o líquido, né? E do C até o D, ó, ela vai derreter desse restante, chegando no ponto zero, que nós já vimos anteriormente lá no simulador. O que acontece aqui no ponto zero? Ela continua com a agitação das moléculas, né? Por sua vez, vai desprendendo essas moléculas para o meio, quer dizer, muito lentamente, mas há um desprendimento dessas moléculas, então ela está perdendo moléculas de água para o meio ambiente, né? Que se for o caso, o meio aberto, onde nós teremos o início já de condensação de moléculas para ter a precipitação, assim por diante, né? Então até o D, do C ao D. No D, ó, acima de zero, certo? Então TE, temperatura de ebulição. Ebulição quer dizer 100 graus Celsius, né? Mas lembrando vocês que
de 0 já começa a desprender moléculas, então começa já a perder moléculas para o meio, né? E em 100 graus começa a fase de ebulição, quer dizer, a fervura da água a 100 graus Celsius. Evoluindo, ela vai absorvendo mais calor, né? Vai perdendo essas moléculas para o meio. De E até F é vapor puro, então puro vapor que está sendo mandado para o meio, né? Vai perdendo essas moléculas em forma de vapor. Aqui no outro, nós temos a curva de aquecimento da água. Então, olha só, menos 20 até 0, totalmente sólido, né? Totalmente vírgula. Se pensarmos em micromolecular, lembrando que vimos no simulador, né? Que menos 20 continua agitando essas moléculas, perdendo moléculas para o meio. De 0 ela mantém a absorção de calor, sólido e líquido, a transição, né? De 0 até 100 graus, ela está em fase líquida, perdendo já moléculas para o meio. De 100, ela mantém por um certo tempo líquido e gasoso, lembra? Porque ainda tem o líquido fervendo lá no recipiente e tal, então ela está em transição do líquido para o gasoso. E do 100 em diante, ela vai estar num estado totalmente gasoso, gás, né? Gás no caso da água, né? Que é um processo de vaporização. Então, olha só, a água condensando, né? Vapor, ela vai absorvendo calor e vai perdendo esse vapor para o meio, né? É o que está aqui. É o que nós vimos aqui no simulador, ok? Bom, isso aqui seria assim, para mostrar para a minha professora Rosângela e para meus colegas, que eu ainda consigo entender como funciona o PET. Mas, assim, tem muito mais coisa para ver para frente ainda, né? Só para complementar um detalhe, então o ponto triplo da água, a temperatura vai estar exatamente a 273,16 Kelvin, que equivale a 0,01 graus Celsius. E a pressão, que é de 611,73 Pascal, que é cerca de 0,006 bar, né? Isso só para deixar claro como que funciona a questão do ponto triplo. É isso aí, pessoal. Até a próxima, quando eu vou mostrar para vocês, não mais o PET, o FET, né? Mas sim o Tracker. Oh, yes. Beijo.